Bom dia. Bom dia para quem está em casa. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Sião. Sempre iluminado, né? Antes de começar a palestra, estava vendo aqui as equipes espirituais presentes aqui no salão de palestras, né? Antes de iniciar a palestra, eles vão abrindo o teto, espiritualmente, obviamente, né? E já fazendo o acoplamento com a colônia espiritual, então as luzes que estão se derramando. E as equipes que já estão nos lares, já preparando os trabalhos, né? Preparando os cuidados espirituais para os animais que estão à distância, né? Então, vai muito além, né? A gente só vem. Nós também, tá, gente? A gente vem, vai fazer o trabalho aqui material do que nós conhecemos, organizar o centro, os médios vão se conectar, vão estar ali envolvidos junto à equipe espiritual, os médios da casa trabalham em desdobramento com as equipes espirituais, com os médicos espirituais, mas a gente não faz ideia da amplidão que é o trabalho espiritual, isso para todos os trabalhos espirituais conectados ao Cristo, né? Então, o mesmo se passa aqui no Centro Espírita Se Ama e nos trabalhos realizados à distância. Tudo bem aí? O bom do presencial é que tem os animais, né? Alguém sempre se rosna. Vamos iniciar com uma prece, depois a gente vai para os avisos, depois a oração de Francisco de Assis. Vamos fechar os olhos, quem está no lar, quem está aqui, respirar profundamente, porque em se tratando de trabalhos espirituais, há sempre um preparo anterior por parte das equipes espirituais, né? Então, o ambiente onde nós estamos, onde nós que estamos em casa, preparamos para receber o tratamento, o ambiente em que nós estamos aqui no Centro Espírita Se Ama é todo energizado, né? Vários campos de energia são preparados para nós respirarmos estes fluidos que vão adentrando o nosso pulmão, que vão adentrando a nossa mente, vão se espalhando pelo corpo físico, pelo corpo espiritual, pelo corpo mental. E a partir de nós, de nosso amor, de nossos sentimentos, vão também irradiando para os animais, preparando todos nós e eles para os tratamentos que serão realizados. Então vamos respirando bem profundamente, para deixar que esses fluidos possam se irradiar no nosso pulmão, daí para o nosso coração, e à medida que os nossos batimentos cardíacos vão acontecendo, vai se espalhando todas as células, né? Permitindo que esse processo possa acontecer. Nos conectando à fraternidade de Francisco de Assis. Nós fazemos tantas preces para Francisco de Assis, né? E aí, quando a gente está junto da fraternidade de Francisco de Assis, a gente não vê, nós não vemos os freis franciscanos com suas túnicas franciscanas junto de nós no centro, nas casas, mas eles estão junto de nós, trazendo as respostas às orações que fazemos. Então é a este Francisco de Assis, que é o nosso Mestre Jesus, que nós vamos dirigir os nossos pensamentos. Obrigado, Senhor, pelo abraço carinhoso que vem de Ti para cada um de nós e para os nossos filhos animais, nos acolhendo, nos iluminando, nos preparando, nos dizendo quanto somos amados, nos fazendo sentir a Tua presença. Esteja conosco esta manhã, Senhor. Permita-nos receber os tratamentos que viemos buscar. Amplie a nossa consciência, a fim de que nós possamos compreender as informações que todos nós vamos receber por parte das esferas superiores. Esteja conosco, Senhor. Com tua licença, damos por iniciados os trabalhos desta manhã. Assim seja. Graças a Deus. Vamos aos avisos, né, da palestra. Lembrem-se de trazer 2 garrafas de água identificadas, uma com o nome de vocês, outra com o nome do animalzinho. Identifiquem as garrafas, a gente repete toda semana, né? Mas às vezes a gente traz uma garrafa azul para ele e uma vermelha para mim. Aí a equipe espiritual, coitada, tem que ler na nossa mente
qual que é a nossa, qual que é a deles. E o pior, no meio da semana, dependendo da nossa idade, a gente confunde e fala, meu Deus, a minha era azul ou era vermelha? Quem nunca? Então põe o nome, que aí não tem erro, né? Coloca o nome dele, não precisa ser Nino da Silva José, não põe só o Nino, tudo bem. Mas coloca o nome dele, se tiver mais de um animal, mais de uma garrafa, porque a água fluidificada é medicamento de pós-operatório, de pós-tratamento, pós-ambulatório. É na água que é colocado o medicamento de continuidade ao tratamento que aqui nós viemos realizar. Então, uma garrafinha de água para vocês, uma garrafinha para cada um deles, digamos assim, né? Tem essa água pelo menos 2 vezes por dia, direto na boca do animal. Sandro é um gato impossível. Traga um galãozinho, coloque só a água fluidificada. Ele só toma água fluidificada, a gente não mistura com a água convencional, né? Realize o evangelho no lar pelo menos uma vez por semana. O evangelho no lar, além do estudo do evangelho, né, como a gente está desesperado, a gente vai fazer tudo. E o estudo do evangelho nos dá a oportunidade de conhecer as leis divinas, nos abre. Poxa, a gente sabe que está fazendo há algum tempo, que muda a maneira como nós vemos as coisas, amplia o nosso conhecimento, a nossa visão sobre a vida, sobre a reencarnação, sobre as coisas que acontecem, e abre as portas do lar para a equipe espiritual fazer pós-operatório, pós-tratamento, né? Gente, espírito superior, ele é educado. Ele não invade a nossa casa, ele é convidado. Espírito inferior, não. Ele entra. Então, quando a gente faz o evangelho, nós não só convidamos a equipe espiritual superior para adentrar o lar, como também convidamos os espíritos inferiores a se retirarem ou receberem tratamento por parte da equipe espiritual superior que vai nos visitar. Então, o evangelho no lar é muito importante. Em casos graves, que os animaizinhos estão graves, podem fazer todo dia. Por quê? Exige, às vezes a gente vem aqui, cirurgias, né, os tratamentos mais sérios, animais processos mais severos, a equipe espiritual pode acompanhar todos os dias. Faça o evangelho no lar todos os dias. Mudem a vibração da casa para que eles possam ser acompanhados. Confiem em Jesus. Não existe essa história, será que eu tenho merecimento? Todos nós merecemos o amor de Jesus. Todos somos profundamente amados. Jesus não fica lá assim, esse aqui merece aqui. Esse aqui eu não vou amar. Isso não existe. O mestre, tal qual o nosso Pai Deus, são misericordiosos, amorosos, estão ocupados em nos auxiliar, em nos amparar, em nos ensinar os caminhos da evolução. Confiem em Jesus, no amparo do Cristo, no amparo da fraternidade de Francisco de Assis. Agora eu queria dar um aviso aqui no meio do caminho e vou pedir ajuda para quem está em casa também. Algumas pessoas entram, infelizmente, durante a palestra, contam ali uma história, que às vezes é a mesma história toda semana, tá? Pedindo Pix. Não façam o Pix. Se realmente você que está ouvindo a palestra precisa de ajuda, entre em contato conosco a partir do Fale Conosco. Não façam, porque muitas vezes é golpe. Certo? Por que eu estou pedindo ajuda de quem está em casa assistindo a palestra? Porque como a gente dá o aviso no início, algumas pessoas entram no meio da palestra para contar a mesma história, muda o nome e pede o Pix. Então, quem está em casa, viu que entrou, já lembra do aviso que a gente deu aqui, nos ajudem, avisando, olha, não faça o Pix, você precisa de ajuda, entre em contato lá com o Fale Conosco da SEAMA. E aí a gente verifica a história, né? Infelizmente, por um lado também, pelo menos a pessoa ouve um pouquinho da palestra, não é verdade? Você ouve um pouquinho de Jesus. Você ouve um pouquinho do Evangelho. Você tem que ter o trabalho de digitar um negócio lá que você está digitando, você está ouvindo, pelo menos, né? Ouve sobre o Cristo. Né? Muito bem. Dados os avisos, vamos fazer agora a oração de Francisco de Assis. Cantar, né? A oração de Francisco de Assis. Quando nós cantamos, rapidamente, por que a gente canta a oração de Francisco de Assis na SEAMA? Quando a gente começou os trabalhos, os freis cantavam durante o trabalho. Os voluntários não queriam cantar, porque a gente é desafinado. Eles não queriam cantar, mas eles cantavam. Aí nós começamos a cantar e virou um hábito. Então eles cantam conosco quando nós cantamos a oração de Francisco de Assis. Cantam melhor que nós? Cantam. Mas vocês não estão preocupados, vamos cantar com eles. Senhor,
Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Graças a Deus. Hoje é Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para as mães de gente e mães de bicho e para os pais que se fazem mãe, porque todo mundo é mãe, né? Feliz Dia das Mães para quem está em casa. Especialmente de nosso coração, um feliz Dia das Mães para todas as mães animais do planeta Terra. Um feliz Dia das Mães até para as mães que são separadas dos filhos nos processos de exploração. Hoje nós não vamos falar desse assunto, porque nós temos um assunto urgente para tocar, mas eu não posso deixar de falar aqui, de deixar o nosso coração como Associação Espírita de Amigos dos Animais, conectado aos corações maternos em fase de humanidade, que precisam que nós sejamos capazes de entender o quanto todas as mães, em todas as fases de evolução, amam. Então aqui o nosso amor sincero a todas as mães do planeta Terra, em fase de animalidade, em fase de humanidade. Falando em mães, nós vamos falar hoje especificamente sobre a situação espiritual que acontece espiritualmente numa catástrofe como essa que aconteceu no Rio Grande do Sul. E nós vamos falar sobre isso para nós entendermos que, além de todas as doações essenciais, materiais que nós fazemos e precisamos fazer, né? A SEMA, inclusive, é um posto de coleta, a gente falou isso na quarta, né? Nos dias presenciais que nós estamos aqui, nós estamos recebendo doações e encaminhando para o Sul. Nós temos também um trabalho, uma doação espiritual que nós podemos realizar, de onde nós estivermos. Né? Nós temos visto, as equipes espirituais têm nos mostrado o tamanho, a amplitude dos trabalhos que estão sendo realizados no Rio Grande do Sul. Quando uma situação dessa acontece, vai acontecer, as equipes espirituais já sabem, quando começa um processo, nós não vamos hoje tocar no assunto de causas, etc. Porque não é um momento para isso, é um momento de solidariedade, é um momento de fraternidade, é um momento de amor ao próximo. Então é disso que nós vamos falar hoje, né? Mas eles já sabem que um grande número de espíritos superiores se prepara para o amparo. Eles sabem que vão acontecer desencarnes, eles sabem que vão ser necessários resgates, eles sabem que vão ter animais envolvidos, então há toda uma estruturação espiritual, postos de socorro emergenciais já são montados no local. Colônias espirituais são preparadas para a recepção daqueles que desencarnam. Equipes de resgate são prontas, médicos, cirurgiões, né? Psicólogos, psiquiatras, homeopatas, isso tudo sob ótica espiritual.
E aquelas equipes encarnadas que já são envolvidas em situações de resgate, por exemplo, a questão dos animais, existem grupos especializados em resgates dessa situação. Não são grupos, gente, que têm assim uma estrutura enorme, com muito dinheiro, porque todo mundo do terceiro setor não tem assim uma estrutura enorme com muito dinheiro, na verdade. Mas existem ali já pessoas, já veterinários e outras pessoas especializadas nesse tipo de resgate. Essa semana, por exemplo, aqui um comentário à parte, eu tive a oportunidade de falar com uma das voluntárias do GRADE, que é um grupo que está fazendo socorro no Rio Grande do Sul, desde a outra semana, e falei para ela, eu vou contar para vocês agora, do que nós vimos sobre a ótica espiritual e da corrente de prece que nós começamos na semana anterior. E aí eu falei, olha, eu estou ligando para você para perguntar o que você mais está precisando, o que vocês estão precisando para a gente fazer uma campanha direcionada. Ela me respondeu, a gente precisa de muita coisa, mas o que a gente mais precisa é de prece. Aí eu contei tudo que eu vou contar para vocês agora, para vocês entenderem a importância da prece. E ela disse assim, todas as manhãs, quando eu saio de casa para fazer os resgates, eu estou devota de Francisco de Assis. Eu tenho uma imagem de Francisco no carro, eu coloco a mão naquela imagem e falo, Francisco vai estar comigo, Deus está comigo. Então, ela disse, vocês trabalhem conosco do ponto de vista espiritual aí, e nós trabalharemos aqui, do ponto de vista material. Então, essa fala dela me emocionou muito, né? Porque a gente está aqui vindo de longe, eles estão lá dentro do processo. Né? Algumas coisas que nós temos visto, trazendo toda essa estruturação, esses grupos também têm as próprias equipes espirituais. Por que eles têm? Porque, gente, a equipe espiritual não é um luxo de centro espírita. Todas as equipes espirituais de Jesus estão onde os corações estão voltados ao bem. André Luiz, por exemplo, conta de um médico em um dos seus livros, na psicografia do Chico, que tinha um mentor que trabalhava com ele nos trabalhos médicos. Porque ele estava muito preocupado em ser um bom médico e ajudar as pessoas. Ele não estava no centro espírita, ele era só médico. Mas era um médico que estava sendo intuído por um médico espiritual, pela preocupação de amor dele. Então, todas as vezes que nós nos dedicamos ao bem, espíritos do bem se unem a nós, porque também estão dedicados ao bem. Então, nós vimos, por exemplo, nos locais de acolhimento, muitas legionárias de Maria. E por isso que eu estou começando por elas, porque elas se fazem mães das pessoas e dos animais que chegam no resgate, abraçando, acolhendo, conversando no sono físico, amparando, né, para que essas pessoas se sintam acolhidas como mães, como filhos que recebem o amor de mães e recebem. Elas estão ali intermediando Maria de Nazaré, que é a mãe de Jesus, que se faz mãe da humanidade. Então elas se dirigem aos locais de resgate para amparar as pessoas que chegam. Nós vimos, por exemplo, a fraternidade franciscana, a equipe espiritual da SEAM e a fraternidade Francisco de Assis entrando na água com os grupos de resgate. Foi até interessante, porque a gente vê os franciscanos, eu até pensei, será que a única pesa? Acho que não, né? Mas não consegui evitar o pensamento material. Não consegui evitar. Enfim, a parte, porque isso não tem a menor importância. Isso não tem importância, não fiquem pensando nisso. Eles entram na água, no fundo da água, para ajudar nos processos de resgate. E aí uma das coisas que mais me emocionou foi vê-los junto aos animais que estão esperando o resgate, fazendo círculos energéticos ao redor dos animais. Ficando ao lado deles, às vezes, horas, dias, para que eles se mantenham calmos. E para que eles permitam a aproximação do grupo de resgate. Para que eles se permitam ser retirados de onde eles estão, confiem em ser ajudados e entrar num barco. A gente vê, por exemplo, nas fotos, nos vídeos, as pessoas com gatos. Gato. Quem tem gato sabe. Os gatos quietos no colo, com as pessoas andando. Mas espiritualmente a gente vê aquele círculo energético ao redor dos grupos de resgate. Dos encarnados, humanos e dos grupos de resgate de espíritos em fase de animalidade. E nós vemos as águas, muitos barcos espirituais iluminados, fazendo sustentação, e outros grupos de resgate para os espíritos, para as pessoas que desencarnaram, animais que desencarnaram, fazendo grandes
enormes resgates, levando para os postos de socorro espirituais, aí atendidos pelos médicos, pelos cirurgiões, pelos psiquiatras, psicólogos, homeopatas. Então, um trabalho enorme. Nós nunca estamos sozinhos nessa situação. E nessas situações, não nos cabe no processo imediato tentar descobrir causas espirituais, não importa. Importa socorro, amparo, solidariedade. Jesus mobiliza grupos enormes, espíritos de muita luz nestes processos. E estes grupos espirituais são sustentados pela prece. Nós vimos aqui na Siama, porque as paredes de qualquer casa em que a gente vai buscar auxílio são impregnadas de gratidão. A gente agradece. A gente faz prece. A gente faz prece. Vocês não chegam aqui fazem prece. A gente faz prece. A gente agradece. A gente pede. A gente se conecta à espiritualidade superior. A gente faz vibração. Isso vai impregnando as casas, as paredes, os tetos. E um grupo enorme de preces vai se formando, vai se formatando. Eles vão recolhendo esses materiais e levando. Para sustentar esses trabalhos espirituais que são realizados, tanto os grupos encarnados quanto os grupos desencarnados, tanto os animais quanto os humanos que estão encarnados são socorridos e estão desencarnados, para sustentar o processo de pós e depois para sustentar o caminho de reconstrução. Então vocês vejam a importância da prece. Que nós temos que doar as coisas. Sim, nós temos que doar, porque as pessoas não têm nada, perderam tudo. É quase um reencarne. E quando a gente desencarna, a gente perde tudo. Você não leva a tua casa. Vim aqui com o celular. Não existe. Você não leva nada. Você desencarna, fica tudo aqui. Então é quase uma reencarnação, esse reinício, dentro da própria reencarnação. Né? Todos esses processos, eles necessitam do auxílio da espiritualidade superior. Nós nunca estamos sozinhos. Seja nas calamidades individuais, sejam nas calamidades coletivas. Jesus nunca nos deixa sozinhos. Nós sempre, 100% das vezes estamos amparados. Aliás, nós temos até lições para aprender com essas situações. Porque nós vemos que os animais aceitaram o amparo que veio por parte das equipes espirituais. Ficaram calmos, a maioria deles, para receber o resgate. Entenderam as equipes de resgate que estavam vindo. E às vezes nós, nas nossas situações individuais, está lá, a gente faz prece, a equipe espiritual vai lá. Tenta nos acalmar, a gente se acalma, ela fica se debatendo. Então, são coisas para nós aprendermos que, nos acalmando, nós abrimos campo para sermos auxiliados, muito mais do que se a gente ficasse debatendo ou brigando com Jesus. Jesus nunca nos deixa desamparados. E nesta situação específica, grandes grupos estão auxiliando em todos os processos de resgate. Mas, como me disse a nossa irmã do Grade, façamos prece. Então, a palestra de hoje, ela é um convite para nós fazermos prece. Preparei várias doações para mandar para o Sul. Pegue o Evangelho. Faça um Evangelho. Coloque amor em tudo que está mandando. Impregne de amor as doações materiais. No Evangelho Lar, façamos vibrações, nos conectando às equipes de resgate, dando o máximo de nós. Vamos usar da empatia, nos colocando no lugar das pessoas que estão passando por essa situação. Porque aí nós temos um potencial maior de doação. Vamos usar da caridade espiritual. Eu estou acamado, eu não consigo fazer nada. Você consegue fazer prece. Prece, nada nos impede de fazer. Eu não consigo nem falar, você consegue pensar. Vamos doar de nós para auxiliar os resgates na reconstrução. Quando nós vemos as cenas, estamos assistindo, a gente fica condoído, né? E na torcida para resgatar, teve o cavalo que foi resgatado essa semana, todo mundo aflito, e é normal, a gente ama os animais, a gente vai ficar aflito. Façamos prece. Senhor, ajude para que esse animal seja amparado. Mestre, leve até ele o meu amor, para que ele receba o meu amor. Eu vou contar para vocês. Dentro de todas essas equipes, há equipes especializadas em recolher as preces. E outras especializadas em levar as nossas preces aos corações dos animais e das pessoas. Nossas preces podem se transformar em abraços, em falas, em carinho, em luz. Na nossa casa, vocês imaginem
a gente mentaliza com amor, Jesus, ampare. E aquele nosso amor é levado por espíritos abnegados, chega ao coração daquela criatura que nós não estamos próximos, e recebe este amor de amparo, que vai trazer um alívio em meio ao turbilhão de sofrimento. Isto é o poder da prece. Muitas preces juntas, muito alívio junto, muita mobilização espiritual. Nós ainda não sabemos enquanto seres humanos, mas a prece focada e contínua, a prece que vem do coração, feita por um grande número de pessoas, será capaz, com certeza absoluta, de mudar o mundo para o bem, para o amor e para a paz que nós tanto sonhamos do nosso lar. Vamos ocupar mais a nossa mente e fazer prece. Para que, já que nós não podemos estar no resgate, como nos disse a voluntária do Grade, nós fazemos a prece daqui. E eles resgatam de lá. Aliás, a frase dela mais específica foi: nós todos juntos, vocês fazem prece daí e a gente faz o trabalho daqui. Num único trabalho. Então, nós podemos dar de nós. Confiemos em Jesus. Na certeza absoluta, de que nós podemos passar daqueles que pedem para aqueles que colaboram. E nós podemos passar nesta situação a sermos fiéis discípulos de Jesus nos trabalhos. Que Jesus nos abençoe a todos. Vamos fazer prece. Convite, corrente de preces, todos os dias às 18 horas. Aí não consigo às 18, faz a hora que você consegue. Só não deixemos de... Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós hoje olhamos em alma, mestre, todos nós, conscientes de que está conosco e está com os nossos irmãos no Rio Grande do Sul, auxiliando o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino mineral. Confiamos-nos inteiramente a Ti, Mestre Jesus, e doamos o melhor que temos, todo o amor e toda a compaixão, toda a fé e toda a esperança, toda a certeza de que está à frente de todos os caminhos da construção da luz. Nós doamos de nós, Senhor. Leve o nosso melhor para estes irmãos em sofrimento e transforme em abraços, em beijos, em falas compassivas e amorosas, em trabalho edificante de resgate e reconstrução. Utiliza no que for melhor, Senhor, porque daqui, Mestre, nós estamos dando o melhor que podemos. Com tua licença, Mestre, damos por encerrado a primeira parte do trabalho desta manhã de domingo. Assim seja. Graças a Deus. Quem está em casa, fique mais 15 minutos em prece para que possam receber os tratamentos espirituais. Muito obrigado por me ouvirem. Permaneçam em prece, em silêncio, para que nós possamos agora fazer